quinta-feira começou gelada aqui em São Paulo, termômetros chegando aos 7 graus, mas a sensação térmica foi de mais frio. Hoje tem previsão de chuva, a máxima não passa dos 17 graus aqui na capital. Agora são 9 horas e 34 minutos e diante do frio histórico, igrejas abrem e estão abertas para prestar ajuda à população de rua. Tem também os destaques internacionais e as informações de Brasília e de Belo Horizonte. Confira também a previsão do tempo para a sua região. Você vai conhecer a história de São Ivo, padroeiro dos advogados. CN Notícias desta quinta-feira está no ar. O Papa Francisco afirmou hoje que a guerra é sempre uma derrota para a humanidade. Disse que toda a humanidade tem o direito à fraternidade e ao apoio humanitário e que não pode haver distinção por geografia ou interesse pessoal. Francisco pediu atenção às situações de injustiça como pobreza, fome e desemprego. A declaração foi durante o encontro com novos embaixadores. E o presidente ucraniano disse hoje que a guerra contra a Rússia será longa. Zelensky alerta a população para a longa guerra contra a Rússia. Esse é o destaque do Deutsche Welle. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, alertou a população do país para uma longa guerra contra a Rússia e defendeu a prorrogação da lei marcial até agosto. Zelensky também afirmou que a Ucrânia está determinada a recuperar as cidades ao sul do país sob controle russo. Rússia afirma que mais de 1.700 combatentes ucranianos já se renderam em Azovstal. Esse é o destaque do britânico The Guardian. O Ministério da Defesa russo, em sua conta no Telegram, disse que mais de 1.730 soldados da Ucrânia se renderam em Mariupol desde segunda-feira. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha também declarou que até agora já registrou centenas de prisioneiros de guerra ucranianos retirados da siderúrgica em Azovstal essa semana. E o New York Times destaca: bloqueio russo aumenta temor de escassez global de grãos. A conquista quase que total da cidade portuária de Mariupol por Moscou renovou as preocupações internacionais quanto ao fornecimento de grãos, que pode ser interrompido, prejudicando os países mais pobres. Bem, aqui no Brasil, o frio dos últimos dias tem afetado principalmente as pessoas que estão nas ruas. Diante dessa realidade, as igrejas em São Paulo têm feito um bonito trabalho de ajuda a essa população. Diante das temperaturas mínimas de São Paulo, que chegam abaixo dos 10 graus nesta semana, muitas igrejas fazem serviços de solidariedade à população em situação de rua. A Casa de Oração do Povo de Rua oferece alimentação, itens de higiene e roupas a essas pessoas e precisa de doações. O Serviço Franciscano de Solidariedade, o Cefras, acolhe nessas noites frias mais de 150 pessoas em situação de rua, na Casa Franciscana e no Chá do Padre, no centro de São Paulo. O serviço também oferece alimentação e roupas e precisa de doações. O Arsenal da Esperança acolhe mais de 1.200 homens em situação de rua por dia e precisa de doações principalmente de blusas de frio, gorro, meias, calçados e cobertores. De São Paulo, Aline Mércio para o Canção Nova Notícias. E a Catedral da Sé, aqui em São Paulo, também está acolhendo as pessoas em situação de rua. Para isso, também precisa de doações de cobertores, mantas e roupas de frio em bom estado. As doações podem ser levadas até a Catedral. Bem, agora vamos ver como fica o tempo, então, hoje. O sul é o destaque com recorde de frio. A cidade de Bom Jardim da Serra, na Serra Catarinense, bateu 2,4 graus negativos e com ventania devido à atuação de um sistema subtropical. A Defesa Civil lançou alertas e orientações à população do Rio Grande do Sul por causa do ciclone que pode causar ainda mais instabilidade na região. A sensação de temperaturas negativas e a ventania vão permanecer no leste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Paraná. E vai ter chuva no centro-leste gaúcho e sul de Santa Catarina, com mais nebulosidade durante o dia. Nas capitais, as mínimas podem atingir os 10 graus em Porto Alegre, 12 graus em Florianópolis e 5 em Curitiba.
As geadas prosseguem sobre São Paulo e sul de Minas, com mínima de 7 graus na capital paulista e 6 em Belo Horizonte. Chove apenas no norte das terras mineiras e forte ventania no litoral do Rio de Janeiro. O IMET emitiu alerta para declínio de temperatura acentuado em cidades da região metropolitana do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo. Campos do Jordão registrou a menor temperatura, com 0 grau na madrugada da quarta-feira. E o tempo pode continuar frio até sexta. Para hoje, máxima de 10 e mínima de 2 graus. No centro-oeste, a sensação é de frio, mas o sol predomina em todos os estados, sem previsão de chuva. No norte e nordeste, a chuva mais forte persiste nas áreas que abrangem Roraima, toda a costa norte da região, do Rio Grande do Norte até Sergipe e leste da Bahia. Vamos falar de educação. Quem não conseguiu concluir os estudos na idade própria e deseja obter o certificado do ensino fundamental e médio deve ficar atento, porque no dia 24 de maio começam as inscrições para o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Quem tem mais informações é a Monize Amorim, lá de Belo Horizonte. Bom dia, Monize. Bom dia, Delita. Bom dia a todos. O Enseja surgiu como uma ferramenta de avaliação de participantes que não estavam frequentando a escola, mas que tinham o desejo de obter a certificação do ensino fundamental e médio. E como funciona esse Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos? Ele é uma avaliação, em que o participante é avaliado o conhecimento escolar dele, mas não só, é levado em consideração também a relação dele com a comunidade, com a família e com o ambiente do trabalho, se for o caso. Quem pode participar? Para obter a certificação do ensino fundamental, é preciso ter pelo menos 15 anos. Já para obter a certificação do ensino médio, é preciso ter no mínimo 18 anos. Essas provas elas são aplicadas em um único dia, em 2 períodos, manhã e tarde. Para 2022, a expectativa é que o Enseja aconteça no dia 28 de agosto. E como você disse, Adelita, as inscrições vão ser abertas na semana que vem. Começam no dia 24 de maio e vão até o dia 4 de junho. E elas são gratuitas. Então, os interessados devem acessar o site do Exame Nacional, do Enseja, para fazer a sua inscrição. Adelita, é com você. Obrigada, Monize. Bom trabalho para você aí. E o Brasil ganhou novas profissões? O Felipe Melo conta pra gente quais são elas. O Brasil tem oficialmente 22 novas profissões. Elas foram incluídas na Classificação Brasileira de Ocupações. Agora, o país registra 2.269 ocupações reconhecidas pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Entre elas, analista de e-commerce, controlador de acesso, perito e policial judicial, além de skatista profissional e sommelier. Para que novas profissões possam surgir, é preciso se levar em conta uma análise nas mudanças dos cenários tecnológico, cultural, social e econômico do país. O reconhecimento é como se fosse o primeiro passo, para que depois da regulamentação, com o surgimento de leis específicas, estes trabalhadores possam usufruir de alguns benefícios. Com essa regulamentação e com esse reconhecimento, eles passam a ter os benefícios previdenciários. Aposentadoria, auxílio-doença. Já pensou em skatista? Ele se acidenta hoje e ele tem a profissão, ele pode, já que ele contribui com a Previdência, porque ele já é regulamentado, ele passa a ter auxílio-doença. A lista deste ano reflete as mudanças, principalmente tecnológicas, no Brasil. Muito bem, e o Ministério da Saúde ampliou o tratamento contra o câncer. Agora nós vamos lá para Brasília para saber mais informações com a Liana. Bom dia, Liana. Bom dia, Adelita. Bom dia a todos. Exatamente, as novas incorporações ampliam aí as opções de procedimentos para o tratamento oncológico de 2 tipos de câncer. O mesotelioma peritoneal maligno, que atinge a região abdominal, e um outro que atinge aí a cavidade peritoneal. As portarias de ofertas já foram assinadas pelo Ministério da Saúde e, de acordo com o ministro Marcelo Queiroga, os gestores locais do SUS podem também aí solicitar a habilitação de novos hospitais, desde que estejam de acordo com os critérios estabelecidos na portaria publicada.
E agora, uma informação de interesse dos radialistas. O Senado aprovou ontem a regulamentação da identidade profissional da categoria. O documento, que deve ser emitido pelo Sindicato dos Radialistas daquela determinada região, agora pode ser usado como identidade válida em todo o território nacional. Caso a cidade não tenha ali um sindicato, a carteira ela pode ser emitida por uma federação credenciada e registrada no Ministério do Trabalho. O projeto segue agora para sanção presidencial. Adelita? Obrigada, Liana. Bom trabalho para você em Brasília. Ivo Elori de Quer Martim é o santo católico celebrado hoje. Santo Ivo é padroeiro dos profissionais da área de direito, especialmente dos advogados. Nasceu em 1253 na França, por isso, em Paris, mostrou o brilho de sua inteligência no estudo da filosofia, teologia e do direito. Quem nos apresenta esse santo é o bispo Dom José Benedito Cardoso, que também é formado em direito civil e direito canônico. Lembramos que Santo Ivo foi advogado, foi juiz eclesiástico, juiz civil e também tornou-se padre. E depois, quando padre, ele usava do seu saber, do seu conhecimento de leis para poder ajudar as pessoas, especialmente os mais pobres, que não tinham condições de arcar com as despesas processuais. Então, um belo exemplo para todos nós, sobretudo aqueles que estão envolvidos nesta área, como advogados, juízes, enfim, para que tenham assim essa referência, esse modelo bonito desse santo. E para dizer que nestas profissões, nesse campo, nós podemos ser santos também, podemos nos santificar como advogado, como juiz, como oficiais de justiça. Então, que nesse dia Santo Ivo interceda por nós junto de Deus e continue inspirando tantas pessoas a viverem plenamente, com fidelidade, a sua profissão como advogados, juízes e oficiais de justiça. Santo Ivo, rogai por nós. E a gente encerra essa edição com imagens lá de Curitiba, que tem mais um dia gelado com máxima de 15 graus. Fique com Deus, até amanhã.